Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nesses tempos em que nós estamos ajudando algumas máscaras caírem no nosso país e algumas outras estruturas estão ajudando outras máscaras caírem de uma forma muito contundente em outras partes do mundo. Aqui dentro, espaços como o nosso Portal do José ajudam com um tapinha aqui, outro acolá, para que máscaras caiam com mais velocidade. E felizmente eu estou vendo mais gente nos meios de comunicação abordarem essa patifaria, esse engodo que esse projeto de lei que visa anistiar, como eles dizem, né, velhinhas, sorveteiros e pipoqueiros, não passa de um grande estelionato para livrar da cadeia ou agora enfermo, o inelegível. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou mostrar aqui algumas cenas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui e venha participar das nossas atividades. Dê sempre seu joinha, seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, a cirurgia do inelegível está mexendo muito mais com as pessoas que colocaram essa criatura nesse plano de um líder de seita. E nessa condição, enfim, todas as pessoas realmente de bem aqui no nosso país desejam que ele se recupere. Ninguém deseja ali que a figura tenha um sofrimento alheio às coisas, aos males que ele causou a todos nós, a toda a nação brasileira e às nossas instituições. E quanto mais rapidamente ele se recuperar, quanto melhor estiver a saúde dele, melhor será também o tempo de permanência dele na cadeia, porque ele não vai conseguir escapar dessa história, não. Eu sublinhei com vocês mais cedo esse fato curioso, né, de até o presente momento que eu estou conversando com vocês, Donald Trump não mandou nem um bilhetinho, nem a assessoria dele, né, porque essas estruturas governamentais têm ali os pensadores, tem as pessoas que estão ali atuando nos bastidores, e mesmo assim, nem um tweetzinho, o senhor Elon Musk também, né, amigão, essa gente toda não são amigões, nem Javier Milei, hein, tá aqui do lado, olha, banana tá rodando para todos os lados, uma banana para cá, outra banana para cá, e a saúde do inelegível que se exploda para essas criaturas, né, para vocês verem a dimensão que ele tem nesse contexto internacional que muitas pessoas da extrema-direita querem ressaltar por todos os lados. Uma expressão disso que eu estou falando para vocês, que a figura já não tem a mesma importância que já teve em outros tempos aqui no Brasil, é como os veículos de comunicação estão tratando, né, esse episódio. Nenhum jornal colocou foto do inelegível na frente, ninguém colocou nenhum destaque, nem o jornal, nem os jornalões, nem os jornais mais regionais. Isso nos dá a dimensão que estão todos preocupados com outros assuntos e perceberam também o grande engodo que eu tenho aqui sempre salientado com vocês. Nós teremos agora uma Semana Santa no Congresso Nacional, muitos debates vão ficar mais esvaziados, situações serão jogadas um pouco mais para frente, mas tem uma coisa muito importante que vai continuar, que é a greve de fome do deputado Glauber Braga. Algumas matérias têm veiculado que, para além desse momento que ele está passando, mais à frente existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal fazer algum tipo de intervenção por provocação judicial para que ele não seja cassado. Só que eu discordo dessa posição porque já existe uma série de precedentes dentro do Congresso, dentro do Supremo Tribunal Federal, de não tomarem determinadas iniciativas, porque do mesmo modo que o Congresso Nacional não pode interferir em decisões do Poder Judiciário, o Poder Judiciário não pode interferir em algumas questões que são consideradas interna corporis, ou seja, decisões que dizem respeito exclusivamente ao funcionamento das casas e ao comportamento dos deputados dentro das suas atribuições. Dentre elas, a de banir um colega. Agora, a questão é se houver um ferimento à legalidade, porque mesmo para você, dentro do Congresso Nacional, dentro desse sistema, para retirar um deputado federal, para cassar um deputado federal, são necessários que vários trâmites sejam cumpridos dentro da norma, porque se houver um ferimento à lei, qualquer questão relacionada a uma ilegalidade estará subordinada a uma decisão judicial, uma avaliação judicial, melhor dizendo. Existe a possibilidade? Existe, mas é muito difícil. Eu acho que a solução melhor seria no campo político.
E no campo da política, a gente tem coisas assim muito curiosas. Por exemplo, a coluna aqui da Bela Megali. Reação do governo Lula aos mais de 100 deputados da base que assinaram a anistia, ou a reação, né? O que acontece, gente? É uma coisa inconcebível ter 100 deputados que fazem parte, teoricamente, da base do governo. É gente que tem amigos, indicações no primeiro escalão do governo, no segundo escalão do governo, no terceiro escalão do governo, no quarto escalão de governo. Tem verbas que são disponibilizadas através de decisões do governo, e essa gente está embarcando nessa de anistia para dar continuidade ao golpismo que nós vimos aqui no Brasil. Isso é absolutamente inconcebível. Felizmente, eu tenho visto mais gente abordar de forma, inclusive, técnica por que esse PL da anistia é absolutamente inconstitucional. Tem uma coluna que está publicada hoje, aliás, 2 colunas no Reinaldo Azevedo, na internet, que ele fala mais ou menos aquilo que eu tenho falado com vocês aqui há meses. E isso ganha uma importância maior, porque o Reinaldo é muito lido também por determinados segmentos conservadores, segmentos, inclusive dentro do Poder Judiciário, que, embora ele não seja do meio, ele é uma pessoa reconhecidamente muito conhecedora do espírito da norma, do espírito das leis. Então, isso é muito interessante, uma pessoa como ele também engajado aí em desnudar e desmascarar esses criminosos todos. E bastava que esses 100 deputados lessem o texto desse PL e lessem também uma coluna como a do Reinaldo Azevedo, ou assistissem aqui o nosso portal, né, onde nós abordamos algumas dessas questões, para entenderem como esse projeto é criminoso, ele é patife, ele é absolutamente imoral, ele é ilegítimo e ilícito na medida que ele fere a Constituição do nosso país. Então, o governo Lula, de fato, tem que dar uma carteirada nesses deputados. Vem cá, vocês fazem parte da base e vocês querem simplesmente fomentar a destruição da República com a vitaminação a esses golpistas para liberarem, no final da história, a infeliz criatura que fez tantos males, não só a pessoas, mas a instituições, a nossa democracia? Não dá, né? Então tem que ter uma intervenção do governo Lula mais contundente, mais eficiente nesses dias aí da Semana Santa, para que os deputados dessa base eles retirem a assinatura desse projeto de urgência aí, de análise desse PL de anistia que está rodando no Congresso Nacional. Bom, eu ainda não vi, mas vocês e nós veremos, logo, logo, imagens do moribundo, né, político, e a pessoa que está internada no hospital, né, o senhor Jair, mostrando cenas depauperado, cenas abatido, descabelado, cheio de sondas, cheio de recortes. Se bobear, ele vai botar ali a cicatriz para todo mundo ver, as protuberâncias, para ver se as pessoas ficam com mais peninha dele, mais dó. E certamente as pessoas que fazem parte da seita vão falar: nossa, como esse homem ele está se sacrificando. Eles usam uma grande verborragia mentirosa, que é a seguinte, que o Bolsonaro colocou a vida dele a serviço da nossa pátria. Vem cá, gente, o Bolsonaro coloca alguma coisa dele em risco para alguma coisa aqui no nosso país? Ele sofreu atentado, isso aí é inequívoco, né, lá em Juiz de Fora, mas ele não estava ali enfrentando absolutamente nada. Ele não estava enfrentando tanques, não estava enfrentando baionetas, metralhadoras, pessoas fortes, não. Ele estava num comício e tomou ali uma facada de uma pessoa que estava ali e que enxergava nele uma figura nociva dentro dessa perspectiva dessa pessoa. E ele quis fazer dentro dessa visão psiquiátrica algo que fosse justo, né? E que nós, no campo da racionalidade, entendemos que não é assim que as coisas devem acontecer. Pois bem, então nós vamos ver a criatura aí se manifestando, colocando as cenas, e vamos ver gente orando. Pode escrever, gente, o roteiro é esse. Gente orando, gente botando a mão na cabeça, gente botando a mão na barriga, e gente endeusando, gente mitificando, mas nada disso mexerá com o andamento das filas no Supremo Tribunal Federal. Bom, tem mais coisas acontecendo, né? Dentro dessa perspectiva que eu tenho traçado aqui com vocês, eu estou vendo aqui uma coluna do Josias de Souza,
ele falando a mesma coisa que eu tenho falado aqui para vocês. E eu quero compartilhar porque é um movimento, né, gente? A gente vai jogando luzes aí, mas, gente, tudo aquilo que nós falamos aqui vai chegando em determinados segmentos, as pessoas vão reverberando, outras pessoas, coincidentemente, também têm a mesma percepção, e a gente vai formando a cabeça das pessoas para o que está acontecendo. Vamos ver o que disse o Josias aqui. Vamos lá. Percorresse todas as regiões do Brasil nessa sua campanha pró-anistia, que é uma anistia no gogó destinada aos condenados do 8 de janeiro, mas todos sabem que o objetivo final é o perdão ao próprio Bolsonaro e aos seus cúmplices militares e fardados do alto comando do golpe. Então é preciso ficar atento, Fabíola, nesses movimentos. Devemos todos torcer para que o Bolsonaro se recupere, até para que ele consiga responder de pé a essa ação penal que foi aberta contra ele no Supremo Tribunal Federal, e pode-se esperar, pela natureza do personagem pouco convencional, uma exploração política desse episódio. Uma semana antes de virar réu no Supremo, o Bolsonaro já capitalizava a sua condição, lembrava, evocava a facada em benefício próprio. Ele dizia que Deus salvou a vida dele em 2018, assim como salvou o Trump de um tiro na campanha nos Estados Unidos. Incorporou a sua estratégia aquela teoria trumpista do... É a vitimização total, né? Então, enfim, a gente vai ver esse troço acontecendo e tentando, de um certo modo, desviar a pauta das coisas principais que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo. No mundo, estamos vivendo máscaras caírem de uma forma também desesperadora. Do que eu estou falando? Notícias por todos os lados aqui no Ocidente nos dão conta que essa campanha que Trump está fazendo contra a China nada mais, nada menos é do que mais um ato de desespero para tentar mudar os rumos de uma sociedade que está em franca corrosão, em franca decadência. O confronto de Trump com a China se aprofunda com holofotes na economia. Gente, o Trump está se comportando como uma barata tonta depois que o inseticida é jogado. E estão ali, o Trump e as pessoas que estão ao redor dele estão fazendo atos que parecem ser de grande improvisação, porque não encontram amparo em nenhuma norma, não tem ninguém no campo da economia, da ciência política que possa dizer, olha, está acontecendo isso por conta disso. Não. Todo mundo dá chute para todos os lados. Questão para entender o que está acontecendo, teria que entender a cabeça de uma pessoa como o Donald Trump. Isso é muito complicado, né? Bom, o que aconteceu nesses últimos dias é isso aqui, ó. Essa campanha que o Trump está fazendo contra a China está causando um efeito reverso. A China está espalhada no mundo inteiro, eles não têm os mesmos problemas de instabilidade social que tem os Estados Unidos, eles têm uma blindagem em relação ao veneno que é jogado pelas grandes big techs, e, portanto, eles conseguem ter ali um trato com os conflitos de uma maneira muito mais organizada, muito mais planilhada e planejada. Então, o que acontece é o seguinte, exportações chinesas saltam 12,4% em março e superam projeções em meio a tarifaço de Trump. Então, o Trump não vai conseguir destruir a China, emparedar o povo chinês, emparedar a economia chinesa. E, para mostrar como essas coisas estão mudando relações comerciais no mundo, o presidente Lula já tinha agendado uma ida para a China, está confirmada agora. Então, se o Brasil tem uma grande balança comercial com os Estados Unidos, essa balança comercial vai começar a sofrer alguns solavancos também. Lula viaja à China em maio para novo encontro com o presidente Xi Jinping. Gente, vai conversar sobre negócios, sobre economia, mais portas serão abertas, mais intercâmbio comercial acontecerá, e nós estamos em vias de ter mais outros tipos de intercâmbio que a gente não tinha no passado, intercâmbio cultural, por exemplo. Mais viagens de pessoas estão acontecendo entre Brasil e China, mais brasileiros estão trazendo informações da China para a nossa realidade, e todas as informações que nós recebemos no Brasil são absolutamente surpreendentes para uma parte das pessoas. Como é que um país que há 70 anos atrás estava quase vivendo numa espécie de feudalismo, eles conseguem transformar tanto a realidade, se converterem numa potência hoje, que, olha, até do ponto de vista militar, está difícil de encarar, porque eles se desenvolveram de uma maneira absolutamente impressionante e estão ajudando agora a desmascararem, inclusive,
algumas criaturas, como, por exemplo, o presidente fanfarrão dos Estados Unidos e todos aqueles vassalos que o seguem mundo afora, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Abraço a Glauber Braga. Glauber, estamos com você, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!